É noite e a lua se exibe gigante no céu estrelado. Distraídos com a inusitada caravana, nossos aventureiros não veem o tempo passar. Em meio àquilo tudo, Bron, o destemido guerreiro, ouve uma voz que parece o chamar. Resolvendo segui-la, descobre que parecia vir de dentro de uma toca no chão, não muito distante da estrada. Ele então se agacha e enfia seu braço ali. Troá logo se aproxima e tenta o alertar. Não coloque a mão aí, tu não sabe o que é. Lembre daquele goblin que cortou o teu pé. É melhor manter distância, eu vou chamar o Tiamat. Curiosidade vai te consumir, pode ser que te mate. Melhor tu levantar e cai fora. Sente o clima tenso, olha o que tu fez. Ele virá, é melhor tu cai fora. Ele tá aqui, você não vai rir. De repente, um estranho bobo da corte sai todo contorcido de dentro daquela toca. Sorridente, ele diz: Vocês vão todos flutuar. Olá, aqui é o Tiamat e eu nunca vi precisar de um grupo tão grande apenas para escabelar um palhaço. Meu Deus, cara! Eu tinha pensado nessa leitura aqui, porque ia ser muito boa. Mas aí, isso diz uma coisa sobre a qualidade do pessoal que tá fazendo podcast, né? Duas pessoas pensaram na mesma piada ruim. Eu sou o Baldur e It foi o filme mais engraçado de 2017. Olha! Oh. Foi uma palhaçada, né? Ah! Rouba mesmo. Não. Vou cortar essa parte. Eu sabia que tu ia fazer isso. Aqui é Troá, o bardo, e o meu único medo é não ter nenhum medo. Que frase merda! Não entendi nada, não entendi o que falou. Faz outra aí, ó. Faz ao vivo aí, ó. Porque isso daí vai servir. Bom, vamos de novo. E lá vamos nós. Que merda. Pior que a minha, cara. A minha frase é a frase pro pessoal ficar triste quando ouve, não a tua, cara. Vai sair mesmo? Mas é a vida, né? Aqui é o Bron e eu ainda prefiro o Tiririca. Não. Acabou então? É isso? Vambora? Já podemos fechar o podcast? Já tá bom, já. Conteúdo galera, maneiríssimo. no geral foi bem fraco hoje, hein? Foi uma bosta. Pô, eu ia falar o da palhaçada ali, mas o Tiamat já Eu pegou. acredito que todo mundo tenha pensado na frase na sua mente, ficou melhor do que quando ouviu. Sim. Nossa, a minha eu achei que ia explodir risada, todo mundo ficou em silêncio, constrangedor. Coloca uma risadinha no fundo na edição e tá tudo resolvido. Hoje o nosso episódio vai ser sobre o filme It 2, que é uma continuação direta do primeiro filme, It 1, baseado na obra do Stephen King. Esse episódio vai ter spoiler, então se você não assistiu, escuta a gente igual, porque a gente tá precisando de view e de like. Mas tenta assistir antes, né? Mas em todo caso, escuta a gente depois, deixa marcadinho lá na agenda, então, só pra ter certeza que a gente vai ser ouvido. Então, o que a gente vai falar sobre o episódio? Eu acho que todos aqui assistiram. Espero que todos aqui tenham assistido, senão vai ter um penetro aqui. Se a pessoa vai ganhar spoiler. Também é bom ter uma opinião leiga. Tem uma orelha que nem o Bron foi de RPG. Mas enfim, esse filme é um filme baseado no livro do Stephen King, de 1986. Ele já teve uma adaptação para o cinema, que é um filme bem antigo e foi feito em modo de série, se eu não me engano.
Mas aí teve só 2 episódios, que seriam os 2 filmes. Alguma coisa assim, não tenho certeza. Talvez eu corte essa parte por falta de informação. Não. Ficou bem desinformativo, cara. Me gerou mais dúvidas do que esclarecimentos. A gente só trabalha com informação aqui. Mas o primeiro filme eu fui com um Troá no cinema assistir e a expectativa pra esse filme era muito grande. Eu não sei se isso até não afetou no quão a gente gostou do filme ou não, quão enjoyable foi o filme pra gente, mas o primeiro filme, cara, pra mim foi épico, assim, porque a gente não vai conseguir fugir do primeiro filme, né, de fazer um comparativo. Sim. Então, eu acho que no primeiro momento, vamos falar sobre os atores que fizeram esse segundo filme aqui, que tem, pelo menos pra mim, tem 2 atores aqui que são muito interessantes. Que é o McAvoy, que é o que fez o Split, ele faz o Bill, né, a versão grande do Bill ali, que, como sempre, né, cara, a atuação dele é um show, apesar de eu ter sentido, assim, que ele não teve muito espaço pra atuar, porque o personagem dele, ele meio que não tem muitas falas marcantes, assim. Não sei se vocês concordam comigo. Uma coisa que eu destacaria no filme, eu acho que eles foram bastante felizes nessa transição, na escolha de atores pra fazer essa versão mais velha deles, né? Eu destacaria também, do ponto de vista até da imagem mesmo que se cria, o que fez do gurizinho aquele hipocondríaco, eu não me lembrei agora o nome dele. Mas eu achei que foi uma muito boa versão dele adulta, sabe? Eu realmente gostei bastante da versão dele. Mas sim, também, esse que tu mencionou agora e tal. Mas eu acho que, no geral, essa escolha de atores, eu acho que pro papel que eles fizeram no filme, eles cumpriram muito bem. Eu acho que também não tem uma profundidade ali a ser explorada, né? Pois é, assim, ó, o McAvoy é um excelente ator. Mas, cara, nenhuma atuação desde o primeiro filme vai ganhar do Bill Skarsgård como palhaço, velho, como Pennywise. Cara, o cara, ele é levemente estrábico no filme e ele consegue fazer aquele estrabismo na vida real também. O cara é muito bom. E ele é da família Skarsgård, né? Que tem vários Skarsgård. Pronunciei tudo errado. Que é uma família de atores bem famosinhos aí. Tem o que faz o Flock, né? No Vikings. Que ele também tem uma ponta no Westworld. E tem o Alexander também, que ele faz o vampirão. Agora eu já não me lembro mais o nome do personagem, mas ele fazia o vampirão que era o príncipe da cidade lá no True Blood. Ele era verdade. Cara, eu não tenho certeza. Eu acho que o Bill é o mais novo da família, assim. E são vários irmãos. Os caras são muito bons, cara. Eu não tenho nada a criticar, assim, sobre nenhuma performance deles. Voltando ali, cara, eu fui assistir o filme no cinema e no começo do segundo filme, assim, que começa aquela história ali do romance do casal homossexual, e daí tem todo o lance dos caras homofóbicos ali. E daí quando começou esse daí, teve um cara que tava do meu lado do cinema e que ele comentou assim, começou o discurso de minorias. Que babaca, tá ligado? Tipo, porque eu acho bacana ter essa representatividade no cinema. Contanto que não seja algo que afete a história a ponto de descaracterizar a história que tá sendo contada. Né? De parecer forçado ou descaracterizar a história. Eu acho bacana. Sim. E depois eu comecei a ler o livro do It, eu ainda não terminei porque é um livro bem grande, mas o começo do livro é exatamente aquela história que está sendo contada no começo do It 2. Então, quando o Stephen King escreveu o livro em 86, ele já tinha planejado aquele casal ali homossexual saindo e sofrendo aquele caso de homofobia ali, aquela puta agressão que fizeram pra ele. Cara, e assim, é muito revoltante. Pra mim é até difícil entender uma pessoa que veja aquilo ali e não acha aquilo extremamente errado, sabe? Porque imagina tu sair de casa, tu ir no cinema, em qualquer coisa, e tu apanhar porque tu tá de mão dada com a tua namorada, com o teu namorado, entendeu? Porque as pessoas não são capazes de aceitar, é um nível de ignorância muito grande, assim, e eu achei bem legal ver isso representado no cinema. Claro que é uma cena horrível, mas é bem legal pra meio que jogar um balde de água fria, assim, no pessoal que tá assistindo, pra ver se consegue fazer com que o pessoal se coloque, mesmo que a pessoa não seja homossexual ou qualquer dessas outras definições de gênero, que ela consiga se colocar na pele da pessoa e ver o quão revoltante é aquele preconceito ali, né? Cara, concordo bastante com o Tiamat na questão de que tem que ter representatividade disso no cinema ou na televisão em geral, mas eu acho assim, no livro, provavelmente teve bem mais tempo pra introduzir todas as coisas, conversar sobre todos esses elementos. No filme, eu acho uma cena bastante desconexa com o resto do filme, assim. Parece que ela foi posta pra chocar as pessoas, mas depois que aquilo foi apresentado, tem mais uma cena de
meio que violência nesse sentido, que é quando o marido da Beverly, mas eu não sei qual é o nome dele, sim, violência doméstica. Ele também não é muito importante. Também teve uma cena, assim, de um tipo de violência, um tipo de coisa nociva que eu acho que também tem que ter espaço, mas eu não sei se foi feliz, assim, na colocada do It, sabe? Porque o filme não entrega isso, não é pra isso que o filme tava ali. Parece que foi uma coisa que jogaram pra chocar as pessoas e depois parece que o teor do filme muda e nunca mais repete nada do tipo. É que isso tem a ver com a relação do pai dela, né? Exatamente. Que o pai abusava dela, era o grande... Eu não sei se abusava, não ficou bem claro, assim, mas abusava psicologicamente, né? E isso o marido acabou fazendo igual. Exatamente. A grande parte dos personagens ali tem um comparativo do primeiro filme com o do segundo na situação que eles estão social e tal. E tu vê que grande parte deles não conseguiu evoluir, entendeu? A pessoa saiu e voltou pro mesmo tipo de problema, ou o mesmo problema com pintado de outra cor, eu diria assim, sabe? Então, por exemplo, tem o caso do cara também que dependia bastante de remédios, que tinha uma mãe super protetora, que depois ele casa com uma mulher que é super protetora também. Eles realmente esticaram as pessoas e pensaram como seriam adultos problemáticos que eram crianças assim, tipo, foi essa a ideia. Sabe o que é bacana? Que tem uma parte do filme ali que o palhaço diz que ele casou com a mãe dele e tal, e pra encenar isso no filme, a atriz que faz a mãe dele no It 1 é a mesma atriz que faz a mulher dele no It 2. Então elas são... realmente bizarro, né, cara? a mesma Bizarro. pessoa, é muito bizarro. Complexo de Édipo ia aparecendo. E, cara, eu discordo de ti no ponto que tu falou que tu acha que ficou desconexo. É porque, assim, ó, na verdade são dois personagens que eles não fazem parte daquele grupo principal ali, que é onde toda a história é contada ao redor deles e ao redor do palhaço também, né, da criatura. Mas eu acho que eles servem pra apresentar o retorno do Pennywise para o Mike no começo ali, que é quando o Mike ele desce na ponte e vê o Pennywise do outro lado da ponte ali comendo o cara que jogaram lá de cima, né? E daí ele olha pra cima e ele vê a ponte cheia de balões lá. Não é que I Love Denver e tal. Não é que a cena não tem uma função no filme, mas o teor do filme, o que tu vê na abertura, digamos que tu nunca tenha ouvido falar de It na vida, tu só tenha chovido de paraquedas no cinema e tu vê aquela cena inicial. O que tu espera do filme não é o que o filme entrega depois. Beleza, talvez o público não esteja tão perdido assim quando vai entrar dentro do filme pra assistir, talvez isso nem seja um problema, talvez isso nem incomode ninguém, mas isso é uma coisa que, tipo assim, o teor da cena que tu encontra ali, o tipo de coisa que tu encontra ali é diferente, assim, tu poderia entregar o mesmo efeito, a mesma função pro filme, sem ter mostrado uma cena de violência, homofobia ali no começo. Agora, para que tem aquela função, assim, eu não sei, pra mim pareceu desconexo. Aí eu acho que é mais pela questão, além da questão da representatividade, eu acho que é pela questão de fidelidade ao livro, né? Que o livro, cara, a cena que aconteceu ali é exatamente igual à cena que acontece no livro. Não, concordo. Mas a única diferença é que o Mike não está ali na cena do livro, que é só o reporte dos policiais depois fazendo, porque, na verdade, assim, os corpos de quem o Pennywise come, eles não somem. Então acharam o corpo do cara com várias marcas de mordida embaixo. Então ele só come um pedaço. Por exemplo, o irmão mais novo do Bill, no primeiro filme, Pennywise come um braço dele, que ele fica sem um braço ali agonizando, e daí vem os braços do Pennywise e puxa ele para o esgoto, né, o bueiro ali. No livro, isso não acontece. O irmão do Bill, ele é encontrado sem um braço, ali na calçada mesmo, e meio que nada acontece, assim, nada é constatado. Mas aí ele recupera o corpo, porque uma grande parte do plot desse filme, dos dois filmes em si, é o Bill meio que tentando vencer a culpa que ele sente por não ter saído com o irmão dele, porque ele não saiu porque estava gripado, né, no primeiro filme. Sim. No livro também, claro. Poderia ter sido uma ideia de fidelidade ao livro, concordo, mas ainda acho assim, no livro tu tem mais tempo pra produzir esse tipo de coisa, né? Então, não sei, pra mim pareceu estranho. Não que tenha me incomodado, mas pareceu estranho porque, sei lá, parece que as coisas têm teorias diferentes, assim. Não sei. O que eu imaginei quando eu vi pela primeira vez essa cena, remeteu assim, por exemplo, eles fazendo o bullying com o gurizinho, no caso, digamos que fosse anos 80, por ele ser gordinho e tudo mais, esse é o bullying, até botaram na mesma ponte ali e tudo mais, e agora depois, digamos que o bullying muda, que seria o bullying pelo cara ser homossexual. E isso eles mostraram no começo, pra falar que tá na nova era, digamos, e depois eles cortam isso voltando pra aquele passado, que nem o cara, por exemplo, agora ele já recuperou a gagueira, só que quando ele remete ao passado, ele volta a ser gago de novo. Então, meio que não tem tanto contexto como o filme, mas deu uma boa introdução, entendeu? Nesse ponto. Sim. Tipo, pra retratar o cenário, assim. Exato. Pra trazer um problema social que tá acontecendo agora pro
pro filme, assim, tipo. Exatamente, o mesmo problema, só que de característica diferente, né? Concordo. O filme o tempo inteiro vai tentar revisitar, né, o passado e versões do passado a partir de versões relacionadas do presente, né? Ele se equivale o tempo inteiro em cenas com flashbacks ou construções mesmos. Ou construções mesmos que vão se apoiar no que eles fizeram no passado, né, para sustentar o presente. Então ele tá sempre revisitando, até porque It tem essa questão toda da relação com memória, da relação do passado, de ciclos, de coisas que se repetem, né, de traumas que tu não consegue superar. Tudo isso tá implícito ali, o tempo inteiro tentando ser explorado no filme, né. A questão toda é que tem o outro lado. O filme 1, primeiro filme no caso, de 2017, eu consegui perceber como trazendo uma coisa talvez nova ali para esse gênero de terror, né? Porque ele lida com vários tipos de medo, cada um pode ter vários tipos de imagem, de sensação, de perturbação que cada um pode ter, só que isso fica muito bem tramado, sabe? Nesse eu senti muito mais jogado, eu senti que eles tiveram uma preocupação simplesmente de jogar pra tudo quanto é lado, um carnaval de cenas fragmentadas de terror, com alguma coisa em específico, que não se amarravam tanto à trama, e a trama ficou realmente muito porca nesse sentido, até porque não é pra ser também, né, mas, enfim, não é pra ser um filme tão profundo assim, mas, no geral, eu senti, me incomodou isso, perceber que o filme teve uma preocupação de vender pedaços que satisfizessem públicos diversos relacionados ao terror. Tipo, é uma metralhadora jogando pra tudo quanto é lado pra tentar agradar alguém. Só que chega a ficar banal. Tem um momento que o terror dele já é banal, já não faz mais sentido. Mesmo tu sabendo que aquilo é tudo alucinação, mas tipo, tá, e aí? Chega um momento de que perde. Tipo, o palhaço já não assustava mais nada. Não tinha mais aquele fator do filme 1, sabe? Daquela coisa meio bicho-papão, tu não sabe que forma ele vai tomar relacionado ao teu medo e tal. E nesse não, esse era um carnaval, sabe? De coisas pra tudo quanto é lado. Isso é uma das coisas que me incomodou bastante. Esse carnaval, de certo, não tem a ver com o poder do palhaço, que é justamente pegar o medo da pessoa, porque de repente o medo que é de um cara, que é de, sei lá, falar em público, que nem o carinha ali de óculos, né? Vai ser diferente do outro que tem medo de palhaço, por exemplo. Ah, sim, obviamente. A ideia é essa, né? O filme já consegue tentar ser coerente nesse sentido. Ao mesmo tempo que tem esse lado de ser carnaval, mas ele se apoia tanto nisso que meio que ele tenta se esconder nessa desculpa, entendeu? De, ok, então tem que ter tantas formas de fazer terror e provocar terror, mas o filme não tem uma edição, parece, a ponto de... Ele parece muito jogado nesse sentido, sabe? Eu achei ele muito apelativo nesse sentido, sabe? Não entendi a parte do carnaval, só penso que talvez seja necessário justamente pra fazer justamente assim, o contraponto ali. Ele conseguiria tranquilamente ter menos cenas aleatórias, assim, e ainda assim tá dentro dessa ideia de outras várias faces do medo, né? Porque, por exemplo, naquela cena inicial da mesa, que é o primeiro distúrbio que eles têm coletivo, né? Primeiro alucinação coletiva, ali tu já consegue ver essa identidade. Porque cada biscoito da sorte vai estourar. Aquela cena ali, ela me entregou muito mais do que boa parte do resto do filme, cara. Eu achei muito legal. Porque cada um daqueles biscoitinhos vai estourar um tipo de medo de alguém, entendeu? Quem tem medo de morcego, só de ver aquela asa de morcego já fica apavorado. Agora, aquele inseto com cabeça de bebê é bizarro. Muito. Aquele inseto me lembrou aquele bicho do Toy Story, cara, que é tipo uma aranha com uma cabeça de criança, tá ligado? Ah, sim. Então, esse é um triunfo do filme 1, no filme 1, que no 2 eu acho que é a mesma coisa, sabe? Tipo, ele tentou se apoiar no 1, mais do sabe? mesmo. Mais do mesmo, sabe? Então o que acontece? Tive essa sensação. É óbvio que várias pessoas vão sentir momentos de terror diferentes. Isso é interessante do filme, entendeu? O que me apavora numa cena, não necessariamente me apavora, mas, sei lá, o que me causa uma perturbação não vai ser o mesmo que vai pra um de vocês, enfim. A cena que mais me incomodou, no bom sentido, né, que eu gostei muito daquela cena, foi toda a cena com a Devlin, né, que é a menina, como é que é o nome dela? Isso, velho, aquela cena, nossa, eu lembrei agora e me arrepiou, velho. Com a velha tomando chá, e aí a velha aquilo lá foi... E aparece atrás dela pelada, e aí, aquele clima todo. Eu acho que foi a única cena que de verdade me assustou, assim, na hora que aconteceu, eu fiquei assim, já... Tu sabe o que me deu medo, cara? Não foi a velha sair como um monstro. Foi um momento que ela tá de costa. Não.
foi o momento que ela tá de costa e aparece só a cabecinha da velha espiando, velho. Sim. Foi uma Falando cena agora me toda muito arrepiou, bem velho. construída lá dentro, né? Eu achei ela comemorando igual um palhaço ali. Sabe aquela dancinha com as mãos e com a perna, dá um pulinho assim? Não, e a hora que ela congela olhando pra ela sorrindo, que bizarro. Sim. Na verdade, essa cena dela congelando, cara, vendeu muito esse filme, porque a Warner tava fazendo sponsored commercial com essa cena, e daí o vídeo termina nessa cena. Então, tu vai olhar a propagandazinha ali, a velha falando, e daí trava, aí parece... Sabe o que essa cena faz? Ela faz uma brincadeira com o estilo de susto, que é o Scary Jump, se eu não me engano. Jump scare. É, Jump Scare. Que do nada, tipo, aparece uma cara na tela, aparece um monstro, alguma coisa, tu toma aquele susto instantâneo. Sim. Essa cena, ela faz tu esperar o rosto da velha se transformar e virar um monstro e dar um susto, e não acontece. E essa expectativa não preenchida, eu acho que é o maior desconforto que essa cena em específico traz. Sim. Eu particularmente também me causou isso, porque ela assim, ó, ela não tenta ser gore nem nada, ela ok, a hora que aparece a velha gigante lá, pra mim, estraga, sabe? Eu acho que não precisava. Mas assim, cara, a cena também é construída com trilha. Eu realmente tenho muito incômodo com trilhas que não estão funcionando, estão com algum ruído, alguma coisa, sabe? Por exemplo, aquela vitrola fazendo um som distorcido. Sim, eu acho que a trilha é um fator interessante pra construções de cenas, assim, sabe? Cara, eu concordo contigo, porque ter uma imaginação muito fértil me introduz muito fácil na cena, e muitas vezes isso é um problema quando eu tô assistindo filme de terror, porque eu vejo que sou eu na situação do cara, sabe? Mas a música, meu amigo, se a música conversar com a cena, cara, eu me enxerguei lá dentro, naquela sala com aquela velha do inferno. Então eu fiquei com muito medo nessa parte. Ó o bicho vindo, moleque. Foi bem tensa essa cena mesmo. Eu ouso dizer que foi a mais tensa que teve. Pra mim, na minha perspectiva, com certeza. Eu também gostei muito dessa cena. Foi uma cena que... Se pegasse só essa cena, já valeu. Eu percebo que tem umas preocupações assim, porque essa cena acaba emendando bastante, né? Ela faz um link com o passado do It, seria, né? Porque ele seria, de repente, o pai dessa velha, alguma coisa do tipo. Claro, na mente da... Tu acha, velho? Eu acho que ele é ela. Eu acho que ele só criou aquela historinha, mas eu acho que não é uma segunda criatura. Na mente dela, ela tentou dar uma explicação lógica e ela viu a foto, então ela raciocinou. Claro que aquilo ali é tudo alucinação, obviamente. E não existe a velha, não existe... Mas talvez seja uma coisa relacionada a essa imaginação que ela tem da vida do palhaço e tal, enfim, desse lado humano, sei lá, mas enfim, isso também não quer dizer. O que eu quero dizer é que a cena tem essa preocupação que em momentos do filme, talvez, outras cenas parecem muito mais jogadas ou revisitadas do pre-filme 1, sabe? Por exemplo, o menino hipocondríaco que eu falei, que ele volta lá no subsolo daquela farmácia, né? Sim. Aí ele estaria a mãe dele lá e tem aquele homem todo doente e tal. Leproso. Mas aí já tem uma cena que, ok, é legal, mas corta todo. Aquela hora que o bicho vomita dele e toca aquela música de fundo. Pra quê? Sabe? Cara, exatamente. Eles estão tentando jogar pra tudo quanto é lado a estética, para tentar achar algum caminho, tentar agradar todo tipo de público que gosta do gore, mas ao mesmo tempo gosta do escrachadão, do galhofa, que, ok, mas e aí, cara? Por isso que eu digo, é um circo, tá ligado? Literalmente é um circo cheio de atrações de tudo quanto é tipo. Eu concordo muito, porque justamente volta já a falar daquela cena inicial, né, que é o tipo de coisa que entrega e pareceu meio desconexo, e se for parar pra pensar o que o Troá tava falando, e for subdividir o que tá acontecendo, assim, em estilos mais precisos, vai dar pra ver que tem muita coisa acontecendo ali de jeitos diferentes. As ideias são apresentadas de jeitos meio diferentes, assim, carnavalzão. Não que seja um filme ruim por causa disso, né, mas teve várias cenas que não me entregaram a mesma coisa, a mesma experiência que essa cena, por exemplo, como basicamente todas as outras. Várias cenas que eu não achei que me agradaram tanto. Então, talvez seja um erro, né? Não focar, assim, tipo de... Não é um erro, mas é talvez alguma coisa que favoreça o filme não ter uma identidade. Mas o filme não ter uma identidade também talvez não incomoda, porque é a própria metáfora do It também. Ele não tem identidade, o filme não sabe? Eu acho que é mais ou menos esse sentido. Ele é tudo, sabe? Relacionado ao terror, sabe? Ele é uma metáfora. Mas aí eu discordo, cara. Eu entendo a metáfora, mas eu acho que esse filme... ele bebeu muito da glória que o primeiro filme do It teve, e isso acabou prejudicando esse filme, porque eu acho que os caras ganharam muita grana, e daí meio que fizeram, agora a gente tem muita grana, meio que dá pra fazer qualquer coisa aqui que o público vai aceitar. Então eu acho que eles não tiveram tanta preocupação em aceitar, até porque esse seria o último filme, né? Não teria uma continuação. Sim. E eles já tinham um público conquistado do primeiro filme, porque o primeiro filme eu não conhecia a história,
Quando eu fui com o Troá, eu não tava esperando nada, e eu achei o filme fascinante para o gênero de terror. Me agradou bastante. Foi um filme que trouxe ideias novas no primeiro, né? Pra tu sentir que tava acontecendo uma coisa diferente dos outros filmes de terror que costumava assistir, assim. Era um negócio, nossa, olha o que tá acontecendo. As ideias apresentadas dessa forma, da maneira como ele foi organizado. Exatamente. Com cenas de horror bem construídas, cenas de até alívio cômico. Tinha momentos no filme que eu tava rindo, e aí, de repente, daqui a pouquinho eu já tava tenso com uma cena que tava acontecendo ali. O primeiro filme é, com certeza, uma obra-prima muito bem construída, assim. Eu adorei a experiência de assistir ele. Então, concordo um pouco com o Tiamat também. Talvez preguiça de pensar um pouco no roteiro. Não, e aí tu chega no ponto que eu queria trazer, cara. Depois que eu saí da sessão, eu fiz um comparativo com o primeiro filme. Cara, no primeiro filme, o que me fez ficar fascinado é que a gente tá acostumado hoje em dia naquele gênero de terror, que é um monstro que aparece e te dá aquele susto e daí tu volta pro teu estado de conforto. Aí ele vem te dar um susto e tu volta pro teu estado de conforto. O It não. Eu gosto de fazer metáfora que ele é um Pennywise ali, sentado do teu lado com uma agulha, a todo momento te dando pequenas alfinetadas. Tu não tá sofrendo aquela dor instantânea que é o jump scare, mas ele te deixa todo o filme desconfortável, como se tu tivesse no cinema e a tua cadeira tivesse alguma coisa ali que tivesse te incomodando, tu não tivesse conseguindo ficar à vontade, entendeu? Porque a todo momento, seja pela trilha, pelos medos, a todo momento tu sente, é tipo uma sensação de desconforto quando tu chega num lugar e tu sente que tu tá sendo observado, sabe? Parece que tu nunca vai ficar confortável com aquilo ali. Tem sempre alguma coisinha ali tirando o teu bem-estar quando tu tá olhando pra aquela obra ali. Isso eu achei muito legal. É um suspense desconfortável, eu diria assim. E isso eu não enxerguei no segundo filme. E um pouco do porquê eu não enxerguei nesse segundo filme foi porque eu achei que teve um excesso e mal colocação de alívios cômicos. Eu acho que tu tá numa cena de suspense ali que aí tu começa a comprar o barulho e tu começa a embarcar naquele mesmo suspense de desconforto que tu teve no primeiro filme, mas aí do nada tem um alívio cômico e vira trapalhões, sabe? Zorra total. Vira uma idiotice, assim. E o problema do alívio cômico mal colocado é que ele quebra totalmente a cena de suspense, a ponto da cena não conseguir te trazer de novo pra esse suspense da maneira que ela tava antes do alívio cômico acontecer. Então, pra mim, do meu ponto de vista, esse foi o maior problema do segundo filme. Não que eu não gostei, eu gostei do segundo filme, mas eu acho o primeiro filme infinitamente superior a ele, por causa dessa sensação de desconforto que o primeiro me causou e o segundo ele tentava me causar, só que quando começava tinha uma coisa idiota acontecendo que fazia eu não ter mais, sabe? O primeiro filme teve muito mais cenas que me causaram desconforto, não sei se talvez pelo primeiro contato com o filme em si, né, enfim. Mas como tu já tá acostumado, meio que o primeiro filme foi uma espécie de vacina, né, pro segundo, então acho que no segundo já tava meio que acostumado e ok, né, mas como eles fizeram o mesmo, né, de certo modo, né, a mesma vibe, a mesma ideia, parece que tu já esperava muita coisa, então tu não conseguiu ter aquela experiência, né, primeira. Eu acho que a gente sempre faz isso com o filme 2 de qualquer filme, né, qualquer filme que tem o 2. A gente faz isso ou os roteiristas? Fica a questão. Não, a gente, o espectador, todo espectador faz isso quando assiste o filme 2, ele sempre vai comparar com o filme 1 e sempre vai ter essa sensação de que um geralmente é melhor. Mas é que eu acho que isso não é uma lei universal, assim, foi Deus que criou essa lei de que o filme 2 sempre vai parecer pior, sabe? Eu acho que é uma coisa de pensar, sei lá, parece que o roteiro do filme 1 trouxe mais novidades do que o roteiro do filme 2, foi mais organizado que o roteiro do filme 2. Então parece que não é porque é o filme 2, sabe? Eu acho que se a ordem fosse o contrário, provavelmente as pessoas iam se surpreender com o filme 2 e achar, nossa, realmente melhorou muito. Mas não existia um filme 2 nesse caso, porque o filme 1 não ia ter arrecadado 700 milhões. Então eu acho que é uma coisa disso. Claro, também tem a outra coisa que é difícil tu ficar fazendo uma sequência de obras infinitamente superiores com a qualidade aumentando toda hora, ou mesmo manter uma qualidade alta de uma coisa que aparece uma vez a cada muito tempo, assim. É uma coisa difícil. Genialidades não acontecem todo dia. E o filme 2 geralmente pode ser forçado, assim, que o filme 1 foi bom, então vamos fazer um filme 2 para ganhar dinheiro, sabe? Mas pra mim parece uma culpa mais de roteiro do que de percepção, assim, sabe?
Eu tô tentando não ser específico em relação a esse filme, né? Deixa eu fazer mais claro. Eu tô falando nessa sensação meio geral que se tem de se comparar obras. Não tô dizendo que isso é uma condição nem nada. Isso acontece natural e não tô dizendo que não é legítimo nem nada. A gente acaba fazendo isso normalmente. Concordo com comparar obras, acho que isso é inevitável, mas ter a percepção de que o filme 2 é geralmente pior, eu já não concordo. Eu acho que isso é uma coisa que, sei lá, não dá pra negar que Matrix 2 é muito pior que Matrix 1. E não é porque tu assistiu Matrix 1 antes, sabe? Eu tô falando mais pelo que já se sabe do cinema, mas às vezes é uma sensação errada mesmo, equivocada, justamente pelo filme 1 te apresentar todo aquele universo, te introduzir, como eu disse, né, te vacinar a respeito daquilo, e o filme 2 tu perdeu aquela originalidade, tu perdeu aquela, não é a primeira vez, é a segunda vez. Então é mais nesse sentido, é uma coisa meio que pode ou não interferir, mas não tô dizendo que realmente é uma lei, obviamente, né. Uma crítica que eu vi bastante incisiva a respeito do filme, e que eu acho que vale a pena ser comentada, é que como o filme 1 fez tanto sucesso, o filme 2 se apoiou na necessidade de ser como se fosse um bônus do filme 1, como se fosse só cena extra do filme 1. Por isso que tem 1 hora de flashback. E aí são basicamente vendidos 2 horas e meia de bônus, né? Ou seja, vamos melhores colocar momentos. bastante cenas pra agradar o pessoal que curtiu o filme 1. Teve muito flashback. Eu tô falando isso porque eu realmente achei flashback demais, assim. Eu tinha reassistido o filme 1 pra ir ver o filme 2, porque geralmente é isso que eu faço quando vou ver o filme 2 de alguma coisa, ou o filme 3 de alguma coisa, eu reassisto os filmes pra tudo tá fresquinho na minha memória, e não é pré-requisito pra fazer isso. É tipo, todas as cenas do filme anterior foram me entregadas, eu não precisei pensar pras referências, elas foram jogadas na minha cara. Olha, essa referência, aqui está a cena passando para você, note como ela é parecida com eles quando estão grandes, sabe? Parece que subestima um pouco o público nesse sentido. Sim. Cara, no geral, eu achei um filmezinho meio... Filmezinho meia boca, assim, realmente. É, o filmezinho meia boca. Começou boa. Não, ele é igual o primeiro, assim, com um pouco menos de qualidade. Eu noto bastante referência ali, nem precisava ter visto o primeiro, porque ele praticamente passa tudo. Sim. Crítica recorrente aí, eu concordo com o Bro. A questão da história, assim, também, é quando tem um filme que é muito disruptivo, que nem o Matrix, que vocês comentaram. Esse do It também, porque ele meio que já encerrou, podia ter terminado no primeiro, assim, então tu vai ter um segundo, é mais um plus, assim, realmente, é um algo a mais, assim, um detalhe, e que por tu já ter visto no primeiro filme, o segundo acaba não tendo tanto impacto. Eu até tava pensando agora no 13 Reasons Why, tu tem toda a situação do primeiro, o segundo vai ser só um complemento. Até eu comecei a olhar o segundo e até nem terminei, assim, porque basicamente quando foi muito disruptivo, uma coisa muito boa, a segunda sempre vai acabar sendo comparada e não vai acabar sendo tão boa, né? Então esse daí é outro erro do filme, cara, porque na verdade as duas partes é como se parassem na metade mesmo. Elas eram pra ter igualmente o mesmo peso. Então a segunda parte não era pra ser um bônus, mas sim a continuação. Então se tu chegou à conclusão, se na tua opinião ela se tornou um bônus, isso quer dizer que ela é pior ainda do que a gente imaginava, entendeu? Porque ela nem atendeu ao requisito de ser uma continuação. É o 1 com um detalhezinho a mais, uma DLC de um jogo ali, no caso. Né? Chamou de DLC. Meu Deus. Não falou nem expansão, tá ligado? É DLC mesmo. Tipo uma skin. É uma versão estendida do primeiro só. Isso. Exatamente. Não é um filme ruim, mas como tem o primeiro, ele acaba sendo um filmezinho padrão. O DVD, quando venderem, vai ser It versão estendida, vai ter os dois já, né? A Discord só o flashback, bota colorido. Na verdade, não vai ter nem o primeiro filme, vai vir só o segundo, que o primeiro já tá no flashback. Não, 2 horas e meia de filme, mas de cena nova é 30 minutos só. O resto eles é vão flashback. testar de tudo, cara. O It vai ter o It 3, que é o Rewind, que vai ser o It de trás pra frente. Imagina que perturbador, cara. Outra coisa também, até tinha anotado aqui. É essa dos alienígenas ali, isso aí, eu achei totalmente fora da realidade. O quê? Cara, se melhorar um pouquinho a história, dar uma tapeada, fica ruim. Não, eles foi muito mal posta, mal construída, mal desenvolvida, mal apresentada. Nossa, cara. Vocês falam da parte indígena ali? Tu tem toda uma situação dele ser o medo, dele ser todo misterioso e tal, eles entregam, o cara caiu não sei se foi algo alienígena ou caiu foi algo extraterrestre, cometa. No caso, né? Ele é extraterrestre.
Gente, eu concordo que deveria ser melhor apresentado, mas eu acho que era necessário, sim, essa explicação. Beleza, necessária explicação, tira 1 hora de flashback, coloca 1 hora de explicação, show de bola, tá ligado? Mas é que é todo um mistério tu entregar o troço, assim, não faz tanto Foi um sentido. negócio breve, primeiro que eu não pressupunha que It me explicasse de onde veio Pennywise, eu acho que não me importa muito, não é pra isso, inclusive... Nem sei se ele morreu ou se não morreu, ia ter sido uma coisa melhor ainda no segundo. Agora, entregar daquela forma, eu acho que foi subaproveitar o potencial da história, sabe? O que acontece? O Stephen King adora essa relação com o horror cósmico, alguma coisa relacionada... Não é horror cósmico, mas é um horror, né, relacionado à vida alienígena, coisa do tipo, né? Sempre fazendo um híbrido, né? Mas eu acho que no filme eles realmente apelam pra essa coisa mais ficção científica, saem dessa coisa do terror psicológico, né? Da influência ali Com certeza. de um ser estranho numa cidade e tal. E eu acho que serve muito mais pra explicar a forma verdadeira do It, que é essa forma do filme antigo, né? Que é a forma aracnídea que ele tem. E aí já faz essa relação, aquele lugar que eles estavam, ser uma espécie de templo, alguma coisa do tipo. Um santuário. Santuário, enfim, né? Como mais uma vez, é o circo, né? Agrada a todo mundo. Quem curte sci-fi, ok, beleza, o It é um ETzão. Cada vez reforçando a teoria do Troá. Sabe? Tem uma cena só pra mostrar o quão foda o palhaço é. Não, tem cenas... Praticamente um repeteco da primeira, que, por exemplo, a casa de espelhos é totalmente desnecessária, aquela cena da criancinha morrendo lá. É só pro Bill ficar puto, mas ele meio que não usa essa motivação pra nada, sabe? Porque ele quer ir sozinho lá, mas meio que depois não dá em nada isso. E a cena da guriazinha também embaixo lá do troço de torcida, que a guriazinha tem uma mexinha no rosto, e daí aparece ele abrindo a bocona e abocanhando a menina. Do barco também. Foi uma cena que eu gostei, aquela cena da guriazinha. Foi uma cena, não vou dizer legal de assistir, porque seria um pouco perturbadora da minha parte, mas foi uma cena que eu gostei de assistir. Só que realmente esse negócio de parece que tá jogada lá no meio do nada, numa ilha, e é isso, assim. Basicamente a cena foi só pra mostrar que ele ainda consegue fazer as coisas que ele tava fazendo no primeiro filme, sabe? É só pra mostrar o nível a versão de poder 2.0. Me parece que deveria ter tido muito mais tempo pra explorar cada aspecto do filme do que realmente teve, sabe? Parece que o filme, de algum modo, talvez por ter 1 hora de flashback, mas de algum modo ele perdeu tempo com coisas que não devia e não explorou os conceitos, né? Tipo, olha aquela cena daquela estátua de plástico gigante, que coisa mais ridícula, aquele CG. Aquilo eu não entendi. Eu tô até agora tentando entender o que foi aquilo, cara. É só porque o gurizinho tinha medo, né? É só meio pra demonstrar que ele ainda consegue se transformar nos medos. Outra coisa que eu achei totalmente desnecessária foi o cara da faquinha lá. Como é que é o nome dele? Sim, que ele tava no hospício. Pois é. Isso. Mas a única coisa que eu achei o amigo dele, zumbi motorista. Isso legal isso. Meu, isso aí. Como assim? Eu achei legal no nível da tosqueira do troço, isso, sabe? Porque eu achei legal se fosse um filme produzido na garagem para ser um filme de zumbi de comédia, né? Ia ter sido fantástico. Ia ter rido muito naquela parte, ia ter dado um close no cara, ele ia ter um óculos escuro. Todo mundo ia falar do filme bem no outro dia. Não era pra isso que o It deveria ser. E ele ia dançar quando tocasse música. Um outro muito louco ali. Inclusive, produzam isso. Obviamente, os roteiristas do It vão estar ouvindo esse podcast. Próximo projeto aí pra vocês. Aproveitem a cena. Não serviu meio que pra nada, a não ser a cena bacana. A não ser a cena bacana do cara com a faca atravessada na bochecha, né? Essa cena achei massa, mas foi só isso também. Foi uma cena meio... ele serviu pra meio que mostrar a coragem. Eu acho que é o Bill que mata ele com uma machadada na cabeça, não lembro, ou é a Beverly? Machadada na cabeça lá depois, quando eles vão na casa. Depois quando ele meio que bate no Bill e no Mike. É o Mike. É o Mike que mata? Não lembro. Mas tipo, whatever aquilo ali, sabe? Não impactou em nada o plot da história. Não serviu pra ajudar na construção de nada dos personagens e não impactou em nada, sabe? Quem tem medo, por exemplo, de claustrofobia, já teve aquela cena relacionada a ficar preso no banheiro com sangue, o outro lá com terra, né? Sei lá o que era aquilo. Tem de tudo, né? E aquela cena também é bonita esteticamente, mas mais uma vez... Sim. Uma outra tosqueira agora, eu lembrando do outro momento, que foi uma tosqueira, assim, que totalmente virou zoeira. O cachorrinho? Não, o cachorrinho. Eu li na internet que ele é uma referência ao filme. Mas, assim como nas Três Portas também, tem uma parte que ele abre as Três Portas e tem só umas pernas, uma parte de cima do tronco decapitada correndo. E se tu olhar o primeiro filme, eles também abrem uma das 3 portas e daí tem uma menina com os braços presos, daí ela tá sem a metade de baixo. Então no segundo filme aparece a metade de baixo da menina.
Basicamente foi referenciando até o próprio primeiro filme. Tá aí uma referência inteligente sem flashback. Uma coisa que eu achei muito idiota foi aquele skate descendo da escada e dando uma mensagem em gotas de sangue pra eles. Só uma observação, dá pra ver que todo mundo gostou muito do filme, né, cara? Porque até o momento todo mundo só meteu o pau. Não, a gente tá criticando porque são pontos que valem a pena de serem discutidos, né? Porque daqui a pouco vocês gostaram, eu não gostei, eu gostei, vocês não. Mas a gente tá trazendo os pontos mais importantes, assim, pra serem discutidos. Mas agora eu faço uma cena pergunta pra favorita vocês, vai assim, ser do que tem a ver pós-créditos ali. com o filme, tá? E talvez provocando mais essa ideia de construção de cena de terror. Imaginem uma cena de terror que poderia ser colocada ou não no filme, mas assim, ó, o que pra vocês causa terror? Quais elementos, sejam sonoros, visuais ou relacionados a alguma imagem, alguma coisa, o que causa terror pra vocês? O que vocês poderiam dizer? Se o It A aparecesse... família seria um boleto gigante. Vencimento pra hoje. Não, venceu ontem, que daí é o cagaço. Tá com juros já. Um teste de gravidez positivo. Um espelho. Nossa, meu, que pesado. O Autoestima mandou um abraço. Nossa. A gente vê que o Bron, ele tem medo de ficar grávido, né? Acontece, né, cara? Não falei de quem. Mas é legal esse exercício de imaginação. Eu não sei o que eu pensaria. Troa podia ter avisado um tempo antes pra gente ir pensando. Né? Mas tem, vai ser editado, pensa agora. Não. Isso aqui não é ao vivo. Não, a gente vai deixar o tempo, tem que ser. Não, independente de ser ou não ser ao vivo, eu não vou pensar em 10 minutos. Quanto tempo vocês estão dispostos a ficar aqui? 2000 anos depois. Eu vou falar então enquanto vocês pensam. Cara, eu acho que pra mim, eu não sei se seria o escuro de uma maneira geral, como uma metáfora, mas sim aquilo que eu não tenho conhecimento, talvez, que eu não saiba de onde que vem. Isso é... Tá num lugar completamente escuro, sem saber onde tá. Não, eu digo o escuro em si. Por exemplo, não saber o que tá acontecendo, não saber o que vem pela frente. Pode ser considerado de uma maneira metafórica. Escuro de uma maneira metafórica. O desconhecido. O vácuo, o desconhecido. E de vocês? Cara... Troac devia começar dando exemplo, né? Olha, assim, ó, pensa... Vai lá. Eu realmente fico bastante perturbado com sons. Por exemplo, assim, ó, uma coisa que me perturba bastante, parece meio nada a ver, mas me perturba bastante, é som chiado de má sintonia em rádio. White noise. Não necessariamente white noise, mas, por exemplo, alguma coisa que tu consegue ver que tem alguma mensagem ali, alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa falhando falha, ou algum som, por exemplo, sabe aquela rádio lá russa que fica pitando e de vez em quando toca umas mensagens? Sim. Aquilo eu acho bizarro. Eu escuto elas direto. Cara... Não, você sabe o que eu tô falando? Eu não faço a menor ideia. Cara, tem uma rádio russa em algum lugar que ninguém sabe onde é, que aí tem uma sintonia do... Acho que é B45. Sei lá, é uma rádio meio bizarra lá. E ela fica pitando todo dia, 24 horas por dia, há anos e anos, desde os anos 80, sei lá. E de vez em quando ela para de apitar e dá umas mensagens, fala os nomes de umas pessoas aleatórias. E fala umas coisas que ninguém entende. Tipo, é bizarro. Eu acho isso uma coisa bizarra. Tu tá falando sério? Isso existe? Eu tô falando sério, cara. Tu não sonhou que isso daí não troa. Não, eu vou mandar pra vocês. Tá, isso pode ser captado não no nosso rádio aqui, né? Só na Rússia, sim. Tu consegue sintonizar, mas eles fizeram na internet pra acompanhar em tempo real. Tem um site que tu pode entrar e acompanhar. Cara, é bizarro. Isso é uma coisa... Eu fiquei até desconcertado agora com e esse teu medo. ninguém sabe onde é que tá, cara. Tô com medo disso aí também. Meu It acabou de se transformar, mano. Posso mudar? Eles tentaram localizar o lugar e aí eles foram lá e é tipo uma fábrica abandonada, um lugar da onde vem o sinal e não tem antena, não tem nada, eles não sabem, é nada daquele lugar que vem, sabe? Eles não sabem onde é que é. Virou creepypasta instantaneamente nos podcasts. Sim. Eu achei que vocês sabiam disso, é uma coisa bem conhecida. Com certeza. Vamos fazer uma pesquisa estatística pra saber se isso é bem conhecido no sentido geral ou só na cabeça do Troac é bem conhecido. Agora vai ficar conhecido, né, meu? Todo mundo que escuta a gente aí vai saber. É verdade, 10 pessoas vão ouvir falar disso. Não, 38 pessoas. O nome da rádio é Rádio Russa UVB76. Quem quiser procurar na internet... UVB76. É considerado uma rádio fantasma. UVB-76. Nunca vou procurar isso aí. Nunca que eu vou botar isso na internet. Pede. Eu já vou deixar excluído no meu Google ali, botar na pesquisa avançada, sempre tirar esse tipo de resultado.
Vai de encontro com o meu medo aí, com o desconhecido, né? O cara não sabe de onde que Esse vem, daí é não um sabe medo por quê, tá. instintivo de todo ser humano, né? Um medo desconhecido, por isso que tem medo do escuro, porque o escuro Sim. te priva do teu maior sentido, que é a tua visão, e daí tu, a partir do momento que tu perde a visão, tu tá no desconhecido, eu diria assim, né? Então, isso aí tá intrínseco na evolução do homem. O Troá falando de sons, eu também fiquei pensando a voz tipo de criança cantando, tipo uma Mano, eu tô musiquinha assim de ficando com filme de medo terror aqui. mesmo próprio, é bem assustador também. Então, essa coisa de sons me incomoda também em filmes, assim, em coisas relacionadas. Por exemplo, um filme que me perturbou bastante foi Contatos de Quarto Grau. Não sei se vocês já viram esse. Não assisti nem o de terceiro ainda. Eu não sei se quarto ou quinto grau. Nunca passei nem do segundo grau. Mas tem contatos imediatos de terceiro grau. O terceiro grau é o contato O que com seria, mano? O primeiro grau tu veio de longe, aí o segundo ele entrou no pátio, o terceiro ele apertou a mão e o quarto... o terceiro é contato direto. O quarto... Cara. O contato de quarto grau. Tô chorando, cara. Olha só. Destruímos No o terceiro... podcast do It 2. Acabou com a vibe que o Troá criou. No terceiro grau, tu tem um contato com o alien. No quarto grau é no teu quarto mesmo. Aí nasce um bebê alien. Ai, cara. Tá, aí esse negócio de som me incomoda num filme, entendeu? Então, filmes que exploram bastante uma trilha sonora com distorção, com som alto, com som estranho, assim, me incomoda bastante. Eu acho que isso é um fator terror pra mim. Cara, eu consegui pensar no que eu acho que é a pior coisa pra mim. Eu acho que a coisa que mais me deixa com medo é ficar sozinho, sabe por quê? Porque, cara, eu sou um cara que tem uma criatividade, assim, que é incontrolável pra mim, pro bem e pro mal, sabe? Tipo, eu nunca consigo parar, por isso que eu faço muita piada ruim, eu nunca consigo parar de ficar pensando e ficar em cima de assuntos e a minha mente é um turbilhão e eu tenho problema de ansiedade por causa disso, não consigo me desligar das coisas, às vezes saio do trabalho, na minha cabeça ainda tô trabalhando, tô discutindo coisas e, cara, ficar sozinho é não ter ninguém pra me ajudar a parar. Cara, eu tô sozinho, aí eu penso que eu tô sozinho, já começo a viajar em espírito e coisa e já começo a ficar com medo e eu não sei descrever de que forma me afeta, mas ter outra pessoa perto meio que me acalma pra que eu não me perca dentro da minha própria imaginação, sabe? É muito louco. Então eu acho que pra mim o pior medo é ficar sozinho. Se o filme acontecesse com a gente, ia ser um filme muito sem graça, né? Só uma caixa preta, uma sala trancada ali. É uma rádio Gusta ligada. Um somzinho ligado com um troço lá. Fechou, acabou o filme já. Ia ter sido mais 5 horas de coerente filme, do que podia boa ser parte resumido do nisso. 22, mas... O Pennywise ia chegar pra mim e ia se transformar no meu pior medo e acabou o Pennywise, porque ele ia subir. O cara imunizou, tá ligado? E pra ti, ô Baldo? Eu acho muito difícil de eleger um medo. Acho que eu tenho medo de um monte de coisa que se acontecesse de verdade comigo. Tipo, se realmente aparecesse o Pennywise na minha frente, só isso já era suficiente pra eu ficar com muito medo. Não precisaria de mais nada. Mas no geral, coisas que eu não consigo ter minimamente uma ideia de uma explicação racional sobre elas já me assustam. Tipo, essa rádio que o Troá falou, ou todos esses lances que aparecem na internet, tipo Cicada 3301, sabe? Todas essas coisas que parecem que tem evidências de que ocorrem. O que seria essa Cicada 3301? Porque eu não sei o que é. Cicada 3301 foi uma coisa que começou a aparecer na internet em 2012, eu acho, e ela vinha acompanhada de uma série de desafios, quebra-cabeças extremamente complexos. Tinha que fuçar em código de site, decriptar a imagem, ia conseguindo pistas e acompanhando, e tinham pistas de verdade, assim, no mundo real. E eles tinham uma página, uns comunicados, que era o resultado de alguns desses desafios, que falava que eles estavam fazendo um recrutamento para uma nova ordem, uma coisa do gênero. E daí tinha gente com foto, assim, que tinha encontrado pendrive escondido nos lugares que eles disseram que os pendrives iam estar, nos enigmas, que tinha coisas. E daí tem mais uma parada interessante, foi que tinha gente que tinha notícia de pessoas que fizeram os enigmas até o final, até essa parte de encontrar as coisas no mundo real e pegar pendrive e encontrar pessoas que tinham endereços e coisas do gênero. E essas pessoas sumiram, desapareceram do mundo, assim, ninguém sabe mais notícia dela. E daí, tá, pode ser um monte de mentira, um monte de invenção, uma história colaborativa criada por muita gente, mas aconteceu
muitas pessoas contribuindo pra essa história, sabe? Daí tu fica meio com aquela dúvida de que se isso é real, se realmente tem uma coisa ali por trás, se é só uma trollagem, se tudo é mentira e eu sonhei. Não sabe explicar nada racionalmente, assim, não consegue ter certeza, sabe? Sempre fica aquele passo, assim, de o que tá acontecendo aqui. Isso é uma coisa que me incomoda. Não sei se é medo exatamente, mas é uma coisa que me faz parar sozinho, olhar pro nada e pensar. De certa forma, se tu for no core, assim, no âmago de todos os nossos medos, é o medo do desconhecido, né? Visto de várias maneiras diferentes. E eu acho isso bacana porque remete justamente a esse medo instintivo que a gente tem no escuro. Então, meio que de certa forma, são várias variações sobre o medo do desconhecido que a gente tá tendo aqui, não? Sim. Não sei se vocês concordam. A questão do medo, psicologicamente, ela, pelo que até onde eu sei, ela tá associada ao desconhecido e à sensação de possibilidade de morte, né? É uma coisa meio que natural, um freio do ser humano que mantém a pessoa viva, né? O alerta e a possibilidade de contato ou estranhamento com alguma coisa que pode levar ou não à morte ou ao desconhecido, né? Uma coisa meio instintiva. Mas pensa assim, eu não acho que essa rádio russa, por exemplo, me ofereça qualquer tipo de perigo. E se eu parar pra pensar sobre ela, como eu fiz num curto período de tempo durante esse programa, eu fiquei incomodado de um jeito que não sei exatamente o que tu pode classificar. Tu não pode colocar no racional. Mas é uma coisa, exato. Pode ter uma coisa assim, essa possibilidade remota de tu não saber o que pode acontecer. Sei lá, tu pode morrer e essa rádio daqui a pouco vai falar o teu nome e na verdade tem um assassino perigoso que anda em todos os países matando os nomes das pessoas que aparecem nelas de tempo em tempo. Qualquer coisa do gênero, assim, sabe? O cara nem pensou nisso, mas parece que lá no teu subconsciente tem alguma coisa que tá te dizendo, assim, coisa, olha... Exatamente. Cara, isso daí é um desconforto, velho. É um desconforto. Remete ao primeiro filme do It, se tu parar pra pensar. O filme certo deles, né? Já peguei o gancho, né? Que é aquela sensação de tu tá desconfortável com uma situação. Vocês já viram o The Wyoming Incident? Nem vou. Esse é o tal do cagão. Só pelo nome. Não, o incidente de Wyoming. Já tô cagado aqui com o resto das esse histórias. É bem de creepypasta mesmo, que era um canal de televisão que teve aparecer um vídeo estranho, que ninguém identificou o que era, e aí botaram na internet, é um vídeo de 6 minutos, preto e branco, e eu fico muito perturbado com aquele vídeo, e tem uma sensação de que alguém tá me observando quando eu olho aquele vídeo. É bizarro. Nem a pau, velho. Eu pesquisei o link e eu me arrependi. Só com... Não sabe aquela imagenzinha do vídeo que fica antes de tu dar play, assim, aquela imagenzinha no fundo? É o suficiente pra eu não querer dar play. Do que? No que você tá falando? Do videozinho que eu encontrei quando fiz a pesquisa do The Wyoming Incident. Eu fiquei assim, nossa, o que isso me espera, sabe? Eu vou morrer. Não. Eu acho que o Troá é a pessoa mais corajosa de nós aqui, fica escutando rádio russa, vendo vídeo. O cara tem esse tipo de instinto investigativo aí que... O pior é que esse vídeo do Wyoming Incident, eu olhei bem na boa, assim, um amigo meu mandou, e quando eu morava aí numa outra cidade, eu tava sozinho na casa, de noite, mais de meia-noite, assim, e eu olhando, assim, sabe? E realmente eu fiquei muito incomodado, me arrependi. Não, aí que tá. Foi bem de boa. Ele é muito simples, mas eu acho que a forma com que aquilo é apresentado faz tu ficar meio perturbado, sabe? Mas... Cara, esse daí é o medo Lovecraftiano, cara. Tu não sabe descrever do que tu tá com medo, mas tu tá com medo de alguma coisa. Tem momentos no vídeo que aparece um rosto, e aí daqui a pouco aparece umas mensagens em inglês aleatórias, e aí uma hora parece que diz, nós já estamos na sua porta. Alguma coisa do tipo, sabe? Tá, Troá, pare. Vamos parar com isso aí. A gente pode gravar mais um episódio. Tô com medo até de editar isso aí depois. Pô, nesse um que vocês gravaram, eu não vou ir, velho. Eu sou muito cagão. Já tô com medo. Tá, mas enfim, gente, eu só quero comentar uma coisa antes da gente ir pra nossa nota. Vocês viram que teve um cameo do Stephen King no filme, ou não? Ah, sim, é verdade, ele aparece. Ele é o vendedor da loja. Sim. Daí eu vi no cinema e eu olhava pro lado, me dava vontade de chamar a pessoa pro lado. Você viu? É Stephen King ali. No primeiro momento também eu pensei que, velho, mas meio que full cópia do Stan Lee, né, cara? Mas na verdade não, o Stephen King fez cameo antes do Stan Lee. Se eu não me engano, ele tem uma participação no Iluminado, ele tem num outro filme lá que não é dele. Tem. Não, tem vários atores, ou enfim, diretores, né, que vão participar de alguma forma, né? Eu achei
um fator interessante no filme, mas também é uma coisa assim, ó. É mais um daqueles tiros pra um lado que vai agradar alguém, sabe? Mas assim, bem sem propósito. Eu acho que foi só mais uma referência ali, uma homenagem ali pro próprio autor, né? Até porque o Stephen King, ele confessou numa entrevista que ele escreveu It dopado de droga, né? Qual outra opção de estar dopado que não seja de droga? Pode ser... É verdade. Pode ser de cogumelo, que é um entorpecente. Não é droga. Não sei se ele é considerado droga. Pra mim, parece assim, não sei. Vai de cada um também, né? Mas enfim, gente, vamos... O que o Baldur colocou lá? Vejam que vídeo é esse. Esse vídeo eu tava falando sobre coisas que dão bizarras, assim, sabe? Que dão medo. Don't Hug Me, I'm Scared é uma dessas, cara. Tá bom. São 6 episódios. Fica a recomendação. Don't Hug Me, I'm Scared. É zoeira ou é o troço sério Parece mesmo? muito zoeira. Cara, assim, o que eu posso dizer sobre Don't Hug Me, I'm Scared? Ele começa como um programa infantil, parece muito infantil, assim, sabe? Tipo Muppets, assim. E aí ele começa a ficar um pouco bizarro. E é difícil, assim, explicar sem ver, mas... Não vou ver. Não vou assistir nem a Troá pau. vai ver. E aí vai ser uma das coisas que ele vai citar depois, assim. Você tem noção do quão sensível eu sou a esse tipo de assunto, cara? Eu tô com medo aqui fazendo esse podcast. Eu realmente tô com medo, velho. Eu sou o bardo do grupo, mas eu sou aquele que vai pra frente, né? Não faz sentido nenhum. Eu vou na frente testar o perigo. É um bardo É o Bardo Tanker. louco. Ah, É o maluco. aí, ó. O que foi a minha intro? O meu único medo, a única coisa que eu temo é o fato de não ter medo. Ainda não ficou boa, nem com todo esse contexto. O cara ficou o episódio inteiro justificando a entrada e continuou uma bosta. Uma hora Nossa, eu falando tentei, pra eu dar tentei. contexto. Não, cara. Eu tentei, não deu. Mas, enfim, então, gente, vamos para as notas? Vamos. Tem certeza que tu quer fazer isso com It 2? Então, gente, vamos definir aqui quantos pontos de XP de 0 a 100 a gente dá pra esse filme do It 2, o palhaço maldito. Não é esse o título, mas... Deu a louca no It. Deu louco, um palhaço muito louco. E esse é de 0 a 10 o XP. Começando por quem? Tiamat, vamos lá, Tiamat. Cara, então, é aquilo que eu falei durante o episódio, sabe? A questão dos alívios cômicos mal colocados, dele quebrar toda a expectativa de suspense pra mim, exceto em algumas cenas, como por exemplo a cena da velha lá, me incomodou bastante. A cena das 3 portas me incomodou um pouco também pela questão de realmente ter o medo do desconhecido, não saber o que tem atrás das portas ali. Mas eu acho que além disso, cara, não teve muita cena que realmente me deixou amedrontado, assim. Olha que eu sou um cara que tem muito medo. Mas, no primeiro filme eu fiquei com muito medo, assim. Muito medo de muita coisa, assim. Nesse segundo eu já não fiquei tanto, até por causa desse mau posicionamento. Então, eu vou dar 75 pontos de XP pra esse filme. Por quê? Porque ele ainda é um filme que vale a pena assistir. Ele encerra bem, mas eu vou tirar esses 25 pontos de XP por alguns aspectos. O primeiro, a questão da colocação de alívio cômico. O segundo, ele usou no final uma coisa que eu discordo totalmente, que não deveria ser usado. Cara, eles matam, se vocês pararem pra prestar atenção, eles matam a coisa na base do bullying. Não só isso, né, no Eles ficam fazendo Que bullying cena. com o palhaço até ele encolher e morrer, né, meu? Solução: faça um bullying contra os seus medos. Se alguém lhe exatamente. atormenta, faça bullying com esta pessoa e ela vai parar. Ou você vai apanhar até não sobrar Meu nenhum Deus. dente na boca. Mas é justamente isso, cara. É meio que, tipo, expondo que o bullying é bom nesse aspecto. Eu acho que nunca o bullying é bom. Porque muitas vezes pode ser tu tocar fogo numa dinamite, sabe? Uma coisa ali que pode explodir. Só dá pra fazer isso uma vez, Tiamat. É verdade. Mas basicamente é isso. Não sei se no livro é assim, porque eu ainda não terminei o livro, mas eu acho que deveria ter melhores formas de tu vencer a criatura ali. Então, me incomodou, assim. A falta também de cenas de medo que realmente me deixassem com medo, como, por exemplo, no primeiro filme do It, que, cara, aquela parte do balão, claro, é meio idiota, porque o guri gordinho lá, ele segue o balãozinho até chegar na parte de baixo da biblioteca, e ele sim. vê Nossa, aquela cena, velho. Pô, cara, eu tô arrepiado falando agora, sabe? Lembrando da cena. Lembrei. Que é um corpo sem cabeça correndo atrás dele. Aquela cena... Tu disse que ficou bastante apavorado, né? Com o primeiro It, né? Sim, sim, sim. Pois é, minha mão ficou doendo a minha semana inteira. Como assim? Ah! Eu fiquei de mão dada com o Troá.
cagado ali. Não, mas realmente, cara, teve bastante cena, assim, que me deu medo. É, a cena dos bonecos também. Dele ficar trancado com um monte de palhaço lá. Uhum. Tu viu que essa cena, ela se repete um pouco nesse segundo filme, né? Quando o Bill entra na sala dos espelhos, no parque lá, antes disso, ele passa por um corredor que tem um monte de palhaços. Bonecos de palhaços. E as cores desses bonecos de palhaço remetem às cores que o antigo Pennywise usava nos filmes antigos. Ah, aqueles palhaços que ele dão fica tipo um se jogo de batendo corpo, lá, assim, que batem num túnel. Tem várias referências escondidas, assim, se procurar. Tem a referência da tartaruga também, que é meio que a entidade irmã do It, que veio pra tentar proteger as vítimas do Pennywise na Terra, que eles meio que são dois alienígenas, né? E ela vem pra tentar proteger, a tartaruga aparece algumas referências ali, e também tem a questão, que eles caem no lago lá, e daí, olha, tem uma tartaruga aqui, então tem várias micro-referências, assim, pequenas referências de só uma palavra ou duas. Acho bem bacana essas micro-referências aí pra enriquecer e fazer o pessoal depois na internet ficar procurando e descobrindo mais coisas sobre o filme. Isso eu acho bacana, sabe? Sim, eu acho legal isso claro também. que as referências não tragam nonsense pra quem não sabe do que se trata e tá lá assistindo. Então, eu dou 75 pontos de XP, como eu havia dito, porque o It 2 não me deu tanto medo quanto o It 1. Não me despertou aquele desconforto que eu tive no primeiro filme. Ele foi mais jump scares do que desconforto. Baldur. Bom, XP para o It 2. Bom, eu acredito que ninguém que goste de It 2 tenha chegado tão longe nesse podcast. Então acho que não tem medo de dar a nota que acha que tá certo. Eu acho que o Tiamat foi generoso com o 75 dele. Eu realmente acho que tiveram cenas do It 2 que foram muito bacanas. Mas foram pouquíssimas cenas, dado que é um filme de, sei lá, 2h30, eu acho. Sim. Então, tiveram poucas cenas que eu acho que realmente valem a pena a novidade de ir lá assistir. Foi uma experiência boa, porque encerra, tu vê como que acontece, mas ao mesmo tempo podia ter sido tão melhor, tava com tão mais expectativa pra isso. Então, assim, pra mim, 50 de XP, e eu acho que o It 2 tem que ficar bem contente com essa nota, porque é isso aí. Isso aí, bem no meio. A gente já falou sobre todos os problemas aí, eu fiquei reclamando dos flashbacks que aconteceram, uma hora de flashback, assim. Eu tinha recém assistido o It 1, quando eu fui lá ver o It 2, daí tava tudo na minha cabeça, eu tive que ficar reassistindo aquelas coisas, e outras partes não foram bem exploradas, um monte de coisas que eu não entendi muito bem porque elas estavam ali daquela forma. Então, assim, assistam pra valorizar quão bom é o It 1. 50 de XP. A minha nota vai ser também pensando nesse todo, né, na experiência, porque o filme de 2h30 com uma história basicamente bem rasa e que ele vai tentar realmente vender experiência justamente nessas múltiplas cenas relacionadas a algum aspecto de terror, mas então nesse carnaval todo, né, nessa coisa toda. Enfim, tem alguns pontos que a experiência foi boa, então eu poderia dizer que dessas 2h30 do filme, talvez meia hora que eu fosse juntar de uma experiência boa. De uma experiência boa, assim, mas como um todo não é o tipo de terror que me agrada, assim, é um tipo de história bem mais entretenimento, assim, então a minha nota vai ser mais pensando nesse todo de experiência, e eu vou dar uma nota coerente também com a ideia demoníaca do It, eu vou dar um 66,6. Muito bom, bem bolado. Eu vou dar uma nota relativamente generosa 2. também, eu acredito. Porque no geral não foi um filme ruim. No geral não foi um filme tão ruim assim, toda a questão. Eu não avalio a questão técnica, né? Mas é a história assim que a gente acaba validando aqui. Mas. Nossa, um 6. Um 6, 60. Como assim? 0 a 6, sei, 6. Vou dar uma nota generosa. Eu tô pensando no MDB. Muito bom. Vou dar uma nota, não, vou dar XP, né? Nota 6, XP 60 pra ele. Porque no geral não foi um filme ruim, mas em comparação com o primeiro, todas essas questões técnicas, assim, dá um 6, tá legal, Olha o Baldur na média. dando a nota mais baixa, menos. então. Pois é, né? Do dá voltas. Uma coisa que todo mundo comentou e agora eu trago pra nossa última discussão. Se não existisse o filme 1, a nota desse filme seria maior ou vocês achariam uma merda igual? Eu acho que eu não teria ido assistir o filme 2 se Não, esse seria nota tivesse 6 sido pra filme. mim, 60 de Assim, XP. não porque é um filme ruim, mas porque é um filme que, na maior parte do tempo, não contribuiu pra eu querer assistir um outro filme do It. Se tivesse, nossa, It 3, eu nem ia assistir. Sabe que nem Matrix, que tu assistiu um, massa, daí tu quer assistir o 2, assistir o 2, e daí tu pensa, tem um filme 3, mas quem é que quer assistir isso mesmo? Daí quando tu assiste, tu vê que tu tava certo. Então, mais ou menos nessa ideia, assim. Eu acho que teria sido pior a minha nota se não fosse o It 1. Sim, dá pra ver que a avaliação de vocês aí, a nota é literalmente...
Palhaço. Tem uma coisa importante de dizer que o Bron tava citando sobre avaliar o filme tecnicamente. Eu deixo muito claro que eu não sei fazer isso. Não tenho o menor conhecimento sobre isso, não sei nada de cinema. Tudo que eu avalio é o quanto eu me diverti, a minha experiência pessoal. E isso é completamente inútil em qualquer métrica que vocês forem avaliar no mundo. Então a nota que eu dou aqui, ela só serve para minha pessoa individualmente, no máximo para recomendar um amigo que ia ver de qualquer forma, ou talvez não ia ver de qualquer forma. Então, só pra deixar claro que... Ou talvez como um amigo nosso que a gente tem aí, que o Baldur vai saber o que eu tô falando, que se ele disser que é ruim é porque o troço é bom. É verdade. A métrica do cara é diversamente proporcional. O cara fala assim, horrível. Aí tu vai lá e tu assiste, melhor obra que já aconteceu. Inclusive deve ter gostado do It 2 e não gostado do It 1. Aqui é Troá, o Bardo, e eu quero agradecer a sua visita. Encerramos aqui mais uma aventura. Convido você agora a nos encontrar em outros mundos. Entre em dragãocareca.netlify.com e descubra. No YouTube, Spotify e Facebook. Busque por Dragão Careca. Até a próxima!